Olá, leitor! Hoje eu trago um livro do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui é o Prêmio Nobel da Literatura. Eu estou falando do Relato de um Náufrago. Esse livro, leitor, eu reli porque eu não me lembrava muito bem da história dele. E tinha algumas coisas que eu estava em dúvida. Então eu reli a obra novamente, mesmo porque eu costumo fazer esse tipo de coisa. Eu releio a obra quando eu gosto muito do livro, ou então, caso eu não tenha entendido algumas questões, eu leio novamente a obra. Ele conta a história de um marinheiro que sofreu um náufrago. Ele conta a história de um marinheiro que passou 10 dias à deriva numa balsa, sem comer e sem beber. História verídica. A narrativa está escrita em primeira pessoa. E o livro, o leitor, ele traz várias nuances interessantes. O próprio Garcia Marques, ele se passa por um jornalista novato. A história se passa em um navio atracado nos Estados Unidos, passando por manutenção, o que era de costume antes de ser lançado em alto mar. E lá nos Estados Unidos, os marinheiros fazem amizade com várias pessoas, fazem amizade com algumas moças, e ficam bebericando, conversando antes da embarcação sair em alto mar. Quando esse navio sai em alto mar, leitor, ele está extremamente carregado. Então acontece uma ventania, alguns itens são lançados ao mar e junto com esses itens 8 marinheiros, e um deles seria o Velasco. Todos os 7 marinheiros, infelizmente, eles são sucumbidos, eles morrem. Fica apenas o Velasco, que no caso é o sobrevivente. Então ele passa esses 10 dias contando dia a dia as situações que ele vive. E tem situações que são bastante interessantes, mas tem outras que são muito traumáticas e eletrizantes. A dos tubarões, por exemplo. Então, o silêncio do mar, a solidão total, a escuridão, o medo, o pavor que ele passa. Então, assim, a obra, ela é bastante rica nessa questão de detalhes, de contar exatamente o que aconteceu nesses 10 dias que o marinheiro Velasco ficou à deriva. Ele conta os animais que ele encontrou no mar, traz algumas curiosidades, como a questão das gaivotas que se perdem em alto mar e por isso elas seguem os barcos, navio, para voltarem à terra firme. Isso é bastante interessante. Também ele traz uma outra curiosidade, leitor, a respeito dos tubarões. Eles tinham um horário, uma rotina, que todos os dias, 5 horas da tarde, eles estavam em volta da balsa, e com isso causavam bastante medo no marinheiro. Quando ele conseguiu chegar à terra firme, ele foi resgatado pelo governo colombiano. A Colômbia passava na época por uma ditadura. O governo fez o quê? Ele se apossou desse marinheiro e fez dele um herói nacional. De certa forma, ele foi sequestrado e ele foi mantido em segurança máxima, sem receber nenhuma visitação que o governo não permitisse. Então ele teve tratamento médico, ele virou leitor, ele ficou tão famoso que ele virou garoto propaganda. Ele teve vários benefícios dessa situação que ele viveu em alto mar. Mas, leitor, a história não era bem essa. Então, a história na verdade, era bem diferente do que o governo havia contado. Por quê? Segundo o marinheiro, o navio ele estava lotado de contrabandos. Então, por isso não foi permitido que ele contasse a história de fato como ela era. O que eu achei interessante na obra, leitor, que não traz essa parte muito, os itens que estavam no navio eram de contrabando, muito pelo contrário. Na obra é relatado que eram presentes. Inclusive o Velasco, ele estava levando um rádio. Por isso que eu li o livro novamente. Eu não havia entendido isso, porque assim, no relato governamental, que ele foi obrigado, foi totalmente deturpado da história que ele contou aos governos, porque quando ele foi resgatado, ele contou a história dele, exatamente do jeito que tinha acontecido. Só que quando essa história foi para a mídia, foi para os jornais,
ela não foi da forma que ele havia contado. Então, assim, vários fatores foram modificados. Só que quando ele mesmo, o Velasco, contou a história para o Gabriel, ele também não trouxe essa parte que a história não diz que os itens eram contrabandeados. Então, isso que eu não entendi. De qualquer forma, leitor, a obra é bastante interessante, vale muito a pena ler. O autor, o Gabriel Garcia Marques, ele tem uma escrita maravilhosa, um livro imersivo, você sente a vivência do personagem, que na verdade é uma história verídica, é um relato verídico. Então, assim, é um daqueles livros, gente, que você lê num dia. Eu li num dia. Então, é um livrinho bem tranquilo. Também dá para você ler com outras obras. Inclusive, eu estou lendo ele com mais dois. Eu li ele, na verdade, com mais 2 livros. Então, assim, é bem interessante, é bem tranquilo. É isso, gente. Esse livro maravilhoso que eu trago hoje como dica de leitura para vocês conhecerem. É uma obra que vale muito a pena ser lida, gente. É um daqueles livros que lida e relida. No meu caso, que nem eu reli a obra novamente. É um daqueles livros maravilhosos que não pode faltar no seu acervo. Tchau, tchau e até o próximo livro.